vocês? Boa tarde. Prontos todos aí para nossa live de hoje, com esse tema que gera tanta dúvida, tanta discussão, tanto questionamento, né? E aí a gente vai falar hoje sobre custos. Custos de projeto, custos de... Peraí que o Francine tá entrando aqui agora. Custo de projeto, custo de obra, custo... Vamos falar de custo de forma geral. Boa tarde. Tá explicando aqui pro pessoal o conteúdo da nossa live, né? Para ficar todo mundo inteirado do que a gente vai falar, para quem ainda não sabia, né? Apesar de achar que estava todo mundo sabendo. Enfim. E aí a gente vai conversar, né, sobre os custos. Uma questão que gera tanta dúvida, né? Que a gente mais ouve, né? É a pergunta que a gente mais ouve. Primeiro, quando as pessoas vão procurar a gente para fazer um projeto, né? Muita gente pergunta assim: quanto que é para fazer um projeto? Assim, muito aleatório, vamos dizer. Né? Tem gente que nem sabe exatamente o que quer, mas pergunta por curiosidade às vezes. Quanto custa para fazer um projeto? Muito solto. E depois que a gente faz o projeto, a gente apresenta, né? Aí os clientes falam assim: quanto que você acha que eu vou gastar para fazer isso? Exatamente. Boa tarde, Angela. Tá sempre aí acompanhando a gente. Oi, Débora. Boa tarde aí para todo mundo. Nossa, tá bem cheio aqui já, hein? Tô gostando de ver, hein? Aproveita aí e vai mandando. A gente tá começando agora, vai mandando aí direct para todo mundo, dizendo que já tá no ar aí. Pega esse aviãozinho aqui embaixo, clica nele e sai mandando para todo mundo, para mais gente aparecer aqui na live, mais gente tirar essas dúvidas, porque eu acho que é uma dúvida geral. Todo mundo tem quanto que eu vou gastar no meu projeto. Exatamente. E aí, em primeiro lugar, né, gente, a gente tem que considerar o seguinte. Eu acho que muita gente ainda tem na cabeça de que contratar um arquiteto, um designer de interiores, ou em alguns casos, numa obra maior, né, quando a gente trabalha em arquitetura, contratar um engenheiro, é uma coisa para gente rica. E, na verdade, é um pensamento totalmente oposto. Por quê? Porque o profissional, ele vai te ajudar a não errar. E o não errar significa economizar. E aí, será que vale a pena você ir na... Né? Em vez de botar o dinheiro onde realmente deve estar o dinheiro. Exatamente. E não porque quando você não tem... Peraí. Porque quando você não tem o profissional, você vai na tentativa e erro. Né? Eu acho que isso aqui vai ficar bom. Às vezes acerta, às vezes não. E aí, quando erra, faz o quê? Aí tem duas opções quando erra. Quando erra, a primeira opção que seria o ideal, vou falar a verdade, apesar dos custos. Quebra tudo e faz de novo. Mas, normalmente, o que acontece deixa do jeito que tá, porque eu não vou gastar mais ou porque eu já não tenho mais dinheiro. E aí, você vai ficar pro resto da vida, ou por um bom tempo, às vezes não precisa ser o resto da vida, mas por um bom tempo, insatisfeita com aquele espaço, com aquele ambiente, e muitas das vezes na sua própria casa. Então, você tem que se conformar e dizer assim, vai ter que ficar assim mesmo, né? Eu não contratei um profissional para me ajudar, não ficou tão bom quanto eu queria, mas agora também não tenho mais recurso para fazer de novo. Vai ter que ficar assim por um tempo. São aqueles erros que quando a gente entra no ambiente, a gente percebe que não teve um profissional que pensou. Erros de dimensão mesmo, de uma sala que às vezes é pequena demais e não cabe os móveis direito. Erros de insolação, colocar janelas grandes para um lugar que entra muito sol, de circulação mesmo, às vezes um lugar que é muito quente, não tirar, né, fazer artifícios para amenizar essa entrada de calor, de ventilação, tamanhos de cômodos. Às vezes, gente, eu já entrei em quartos que não seguiram nem, assim, claro, que quem não tem um estudo, não tem, né, aí pra gente é tão óbvio, mas as medidas mínimas, né, que devem se respeitar, banheiro muito estreitinho. Existe uma legislação que a gente tem que seguir, né, de medidas mínimas. E tem alguns casos que as pessoas não usam nem a medida mínima da legislação. Porque nem sequer acabar uma obra na prefeitura não faz. Fica o resto da vida lá com a casa legal.
E aí depende, às vezes, da prefeitura sugerir uma metragem quadrada para sua casa, você paga IPTU e às vezes a metragem quadrada é maior, você fica o resto da vida pagando o IPTU mais caro do que você deveria de pagar. Mas isso ainda tem até nos casos dos projetos de arquitetura. E aí vamos falar um pouquinho do projeto de interiores, né? Porque tem muita gente que ainda acha o projeto de interior e aí, isso eu faço. Peraí, só um minutinho que eu vou ver se o Francine caiu, se foi a minha. Pessoal, me fala aí se vocês estão recebendo aí a transmissão, como é que tá. Me deem um retorno aí, por favor, porque para mim caiu a conexão de Francine. Mas, voltou? Eu desliguei, desconectei da Wi-Fi, desliguei na internet da 3G, 4G. Então tá bom. E aí, o que eu estava falando era o seguinte, né? Esses casos que a gente estava falando eram casos de projetos de interior, de arquitetura. E aí, nos casos dos projetos de interior, né? Muita gente fala assim, não vou gastar com isso, não. É só decoração. Não vou gastar com isso. Não vou pagar ninguém para fazer. Eu vou lá na loja de decoração, né? Lá na loja de modulado, às vezes. Lá eles fazem um projetinho para mim e aí eu monto a minha casa. Eu vou ali na loja de decoração, eu compro umas peças aí legaisinhas e coloco na minha casa. Aí quando você vai ver, tá aquele samba do crioulo doido, né? Tudo desconexo. Funcional, sem combinar um com o outro, sem ter uma identidade no seu ambiente, sem ter personalidade, porque às vezes você copia o que está lá na loja, sem ser às vezes totalmente funcional. O que a gente quer dizer, a gente não está querendo puxar a orelha de ninguém. É isso aí, falta de cultura do nosso povo. Eu ia falar isso. Eu percebo muito do brasileiro, realmente falta dar a devida importância que o arquiteto tem. No geral, gente, não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas a grande maioria tem aquela sensação assim, eu vou gastar, realmente essa palavra, eu vou gastar dinheiro com o projeto, gastar, não é bem isso, é investir dinheiro, a palavra está errada, né? A gente precisa investir nas coisas certas e você tem que levar em consideração que se é a sua casa, você tem que realmente procurar fazer o melhor possível, porque é você que vai morar ali, você e sua família que vão morar ali, não é ninguém. O construtor não deveria pensar assim, mas quantas vezes a gente entra em casa que o construtor fez e fica chocada, porque às vezes a gente percebe que eles, foi o que a gente até aconteceu isso há pouco tempo, que a gente foi para fazer uma consultoria na casa do cliente, que a gente sabe que aquela planta foi feita para um outro lugar, bem semelhante, e fizeram um tamanho menor, reduzido. Copiaram, né? Copiou, colou e tentou encaixar dentro daquele espaço. Aí dá errado. E às vezes, assim, construtor que pega e tenta botar os materiais mais baratos, de bem baixa qualidade, cerâmica vermelha atrás, que é muito, assim, muito frágil, é uma coisa que rebenta rápido, que estraga rápido. E aí você pensa assim, cara, eu não consigo ser assim, eu quero sempre fazer o melhor. A gente, quando a gente é contratado para fazer um projeto de um cliente, a gente procura fazer sempre o melhor que a gente pode. A gente deveria, todo mundo, pensar assim, em fazer sempre o melhor que pode para o outro. E não fazer assim, eu vou economizar, porque aí eu ganho, tem mais lucro. Só que aí você ganha mais lucro nessa casa, se conseguir vender para alguém que não tem o conhecimento, né? E vai comprar a sua casa, porque falou assim, nossa, até que tá com preço bom, mas não conhece a qualidade dos revestimentos. E aí, com o tempo, vai vendo que aquilo ali é uma porcaria, que aí começou a manchar, que tá trincando, que tá quebrando, que caiu um negocinho no chão e quebrou um pedaço do piso. Aí ele te liga para pedir, você tem mais piso aí? Porque quebrou aquele piso, caiu, trincou, e meu revestimento do banheiro tá todo manchado. Aí começa a dar dor de cabeça pro construtor, e aí a pessoa também depois, se alguém vier perguntar, você comprou a casa daquele construtor, não foi? Foi. Você gostou? Né? A gente já pesca exatamente o que aconteceu. Infelizmente. Mas, enfim, né, voltando aqui à nossa questão dos custos, sabe uma comparação que a gente, né, costuma até fazer, mas que é muito bom para puxar a orelha de muita gente? Vamos supor, né?
Você tem uma festa, doido para comemorar seu aniversário, vai virar aí uma dezena de anos, ou vai fazer a festa de 15 anos, ou vai fazer a sua festa de casamento, aí os recém-casados, procura cerimonialista, procura decorador, tudo profissional. Procura músico, procura cultura, florista, investe hoje numa festa, numa média de 100 pessoas, você não gasta menos de 100 mil numa festa, e aí na hora de arrumar a sua casa, fica assim, mendigando, né, porque a palavra é mais ou menos essa, a gente às vezes até fica sendo um pouco rude, né, pelo jeito de falar, mas é exatamente essa palavra, mendigando com a sua própria casa. Eu não estou falando que está mendigando com o arquiteto, não, é mendigando com a sua própria casa, com o seu próprio conforto, com o seu próprio bem-estar, com a sua própria qualidade de vida. Porque a gente fala muito o seguinte, como você falou agora há pouco, decorar, construir com um projeto bem feito, decorar, arrumar, você ter um bom aproveitamento dos seus espaços, é uma questão de saúde. Saúde por quê? Porque é o seu bem-estar. É aquela questão que você vai chegar em casa do trabalho cansado, estressado, porque se irritou com o chefe, ou porque teve um dia muito longo, teve um monte de problema, mas a sua casa é seu aconchego, é seu porto seguro. E aí, se você não está nela, acontece o quê? Você não tem o seu porto seguro para a hora de você desestressar. Aquela casa confortável, porque conforto não é só você sentar num sofá macio, que afunda, não. Conforto é conforto térmico, conforto acústico. É uma sala, por exemplo, tem tanta gente que não esquece, fica pensando dos quartos ficarem virados para o sol nascente, coloca a sala no sol poente e depois não larga para lá, e aí fica aquela sala que ninguém aguenta ficar. Porque aí tem artifícios na arquitetura e no nos designs de interiores para poder solucionar esses problemas. Mas a pessoa não, a pessoa prefere. Não, então a gente não usa sala de dia, só à noite. Né? Então as pessoas têm que começar a entender que para tudo tem solução e que para tudo a gente deve valorizar as coisas certas. Valorizar a sua casa, a sua vida, quantas horas e anos você vai levar ali dentro da sua casa, né? E aí, outra coisa que a gente quer falar, a pergunta depois que já contrataram a gente, né? Depois que a gente fez o projeto, apresenta o projeto, a pessoa ama, a gente sempre pergunta antes, o quanto você pretende gastar, né? Não precisa falar em valores, mas a gente precisa ter uma noção, ter a transparência de conversar sobre valores com as pessoas. Sim. A gente não pode, né? A gente conversa muito isso com nossos clientes. Não pode pegar e falar assim, não, eu não quero gastar muito. Gastar 5, porque ela vai dizer que eu tenho que gastar 10, né? Isso. Ou então eu vou falar que eu posso gastar 2 para poder ela chegar lá e dizer que vai cobrar menos um pouquinho o projeto. Gente, é transparência. A gente precisa dessa transparência, né? Precisa que a gente se esforça de tentar achar soluções que vão caber no seu bolso. E exato. Aí, talvez a solução tivesse uma solução que seria um pouquinho mais cara, mas que às vezes até ficaria mais interessante, mas por essa, né, de às vezes uma pessoa não ter coragem de falar. Mas a gente também tem uma maneira no nosso briefing né, quando a gente manda porque nos casamentos eles falam. No casamento eles falam tudo, posso gastar tanto, né? É engraçado essa comparação. Parece que as pessoas têm medo de falar de dinheiro. Parece que nunca viu dinheiro na vida, né? E que tem medo de quando vai fazer um projeto para sua casa, para o seu bem-estar, que é o que você falou, né? Ninguém vai morar numa casa, gente, a não ser quem mora de aluguel ou que veio transferido do trabalho, em alguns casos muito específicos, ninguém vai entrar numa casa para morar menos de 5 anos, né? Então, só de fazer a divisão por 5 anos, já diluiu, né, os seus custos. E aí, trabalhar com o investimento do cliente. Exatamente. A gente vai basear tudo que a gente vai fazer para o nosso cliente de acordo com o que ele passar para a gente. Não adianta a gente ficar trabalhando no escuro. Aí pode acontecer 2 coisas, né?
Ou a gente vai fazer um elefante branco, que a pessoa não vai chegar aqui e fala que eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro, a gente vai fazer aquilo que o cliente quer, né? Porque a gente faz o projeto personalizado para o nosso cliente. E aí, como ele não fala pra gente a média de custo, a gente está achando que tá tudo bem. Nossa, tá tudo bem, ótimo. Se ele pode investir, caramba, que legal, tudo bem, vai ser casa pronta, que ela vai ficar um luxo. Aí chega na hora de fazer, ai, não dá, no meu... Ou então vai levar 10 anos, obra de igreja. Vai levar 10 anos para ficar pronto, né? Ao contrário, que da mesma forma, né? Se a pessoa fica com muito receio de falar, ela às vezes pode investir um pouco mais, mas a gente não sabe. Aí às vezes é uma pessoa que te passa, é uma pessoa que às vezes não é muito apegada, é uma pessoa que é mais minimalista, e aí a gente vai, nas conversas, a gente vai sentindo aquilo que o cliente quer. E às vezes tem cliente que não abre a boca para falar nada, né? E aí a gente vai lá e faz o projeto. Beleza, às vezes até gosta, mas ela poderia fazer um pouco mais. Mas por não expressar, por não conversar e por não abrir o jogo, às vezes a gente vai fazer uma coisa muito mais simples, achando que está adequado para ela, quando às vezes ela queria ter uma coisa melhor, mais valorizada, com um pouco mais de requinte. Enfim, a gente pode, às vezes, cometer um erro por conta da falta de comunicação. Exatamente. A gente até criou no nosso briefing uma maneirazinha de ficar menos, vamos dizer, menos direta, que a gente bota assim, quanto você pretende gastar com esse projeto, com essa reforma, né, na execução. Uhum. Que a gente bota assim, bronze, prata, ouro ou diamante. E aí você dizer quais cômodos você quer usar, né, para a gente poder ter essa noção, porque às vezes também a pessoa tem uma condição legal, mas quer economizar em alguns ambientes. Tudo é possível, gente, tudo é possível. Você pode chegar numa loja de revestimento e ficar apaixonado num revestimento que custa, sei lá, R$500 metro quadrado. E ficar apaixonado e ficar assim sonhando, eu queria tanto esse revestimento no meu banheiro. Mas com a gente junto, a gente consegue fazer milagres de fazer detalhes, pequenos detalhes, mas que vão fazer uma diferença muito grande usando aquele revestimento. E aí, às vezes, você consegue usar só 1 metro quadrado dele, né? E aí fazer o restante com um revestimento bem mais em conta e conseguir encaixar aqueles sonhos seu dentro da sua realidade. Então, assim, faz total diferença realmente ter um profissional do seu lado. Tem gente que não valoriza, mas é tão essencial. A gente já tem uns clientes que às vezes são super humildes, que não têm tanta condição, mas que fazem questão de ter um arquiteto. E eu acho tão bonito isso, porque a pessoa teve aquela educação e sensibilidade de entender que aonde eu não sei, aonde eu não domino, eu prefiro contratar um profissional. Como eu, por exemplo, na minha casa. Eu não sou boa de fazer faxina. Eu contrato uma pessoa para fazer faxina. Eu não sou boa de pintar parede. Eu contrato um profissional para pintar. Não é que eu precisasse, meu Deus, eu não tenho nenhum tostão furado, eu espero um pouco, junto dinheiro e faço. Mas eu não vou pegar e vou pintar para fazer besteira. Não vou pegar e vou fazer faxina mal feita. A gente tem que passar a valorizar o trabalho do outro e entender até onde vai nossa limitação. Tem pessoas que têm dom para aquilo, tem pessoas que não têm. Então a gente tem que entender que se você quer o melhor para você, quer tirar partido da sua casa, quer ter uma casa bonita, aconchegante, que funciona para você, que caiba dentro do seu bolso, é de suma importância contratar um profissional. Se você foi um profissional, fez um orçamento, achou um pouco caro, você procura ver, pensar se aquilo realmente é caro. Conversa. Pensa também, analisa, porque às vezes a gente fica assim, é caro, né? Nossa, tantos mil num projeto, meu Deus, é tanto dinheiro, eu podia estar gastando esse dinheiro comprando um sofá, né? Executando. Eu mesmo faço, eu acho, não sei. E aí, nessa, vai e compra um sofá que não cabe, que ficou gigante, um elefante branco, e aí daqui a um tempo você vai ter que gastar dinheiro para comprar outro, não vai ter o que fazer com aquele ali. E aí você começa a reclamar, achar que sua sala tá sem graça, tá faltando vida.
aqui tá muito quente. São Aí pequenos começa a detalhes. botar tudo bege, Isso. começa a botar tudo bege, porque já não sabe mais combinar, o negócio já ficou tão estranho que vai no bege para poder não errar mais, né? É o que acontece com muita gente. Pelo amor de Deus, gente, a gente não está aqui criticando ninguém. A gente só está criando um alerta, tá? Por isso que a gente vai, às vezes, hoje pegar no calcanhar de Aquiles de algumas pessoas para que sirva de alerta. A gente não está querendo ser deselegante com ninguém. Nós não somos assim. A gente não para quem conhece a gente, sabe que nós somos extremamente verdadeiras, né? Mas, assim, é a forma que a gente tem de realmente dar aquela puxada de orelha, que a gente sabe que muitas das vezes é falta de informação, né? Muito por aí. Então, às vezes é bom a gente falar, né? De educação. Lembra que a gente falou, a gente estava conversando há um tempo atrás sobre psicólogo, lembra? Que a gente falando assim que na família, né? Eu falei assim, gente, eu acho que eu dou muito certo para essa questão de psicologia. Eu até pensei de ter feito faculdade de psicologia. Aí a Elaine falou assim, ainda bem que não fez, pra gente trabalhar junto, você leva muito jeito para arquiteto, não sei o que mais. Aí eu falei assim, não, e eu também acho que eu não ia dar muito certo como psicólogo, porque eu não ia ganhar, psicólogo não ganha bem, eu falando assim, né, pensando assim. Mas isso é porque a minha família, vamos dizer assim, não dá tanto valor, né, valor pro lado da psicologia, vamos dizer, né. Eu não conheço, não tem ninguém na minha família próximo a mim, assim, que faça tratamento com psicólogo, vamos dizer. E aí nunca teve necessidade. Que? Você talvez nunca tivesse tido aquela real necessidade de procurar esse serviço especializado e que provavelmente quando você precisasse, se precisasse, você ia querer pagar às vezes até mais caro, porque você sabe que te atender melhor. Isso. E aí eu falei assim, não, e aí arquiteto já é diferente, né? Porque as pessoas não falam arquiteto. Aí a Elaine falou assim, na minha família já é o contrário, o povo aqui já dá mais valor para os psicólogos do que para os arquitetos. E aí realmente é uma questão de valor, de educação, assim, de costume, de criação. Tem gente que dá mais valor para certas coisas e tem gente que não dá, né? Que nem um médico. Tem gente que fala assim, não, eu prefiro pagar um médico particular, mesmo tendo plano de saúde, tal médico, porque eu sei que aquele médico, eu confio, eu sei que ele é muito bom, que ele tem experiência, ele é mais caro, mas eu prefiro ir nele e ter uma certeza, uma confiança de que vai dar certo. Como também tem arquitetos que cobram bem mais, valores bem mais altos, e tem gente que já confia no trabalho de determinado arquiteto e vai para ele. Então, assim, é realmente uma questão de, vamos dizer, de costume, de crenças que a gente vem desenvolvendo na nossa cabeça, de que aquilo faz sentido, aquilo não faz, vale a pena gastar com isso, não vale a pena. Mas o que a gente quer é que a gente deve valorizar cada profissão, não só de arquitetura. A gente deve valorizar a pessoa que faz bolo, a pessoa que faz a faxina da nossa casa, todo mundo, o lixeiro, porque se não fosse ele para ir lá tirar o lixo dessa rua ia ficar fedendo, aquele monte de lixo dentro de casa. Vocês já pensaram? Que nojo que é trabalhar num caminhão de lixo. E as pessoas às vezes não dão valor nenhum para essas pessoas. Então, assim, a gente tem que procurar valorizar as pessoas, procurar valorizar o serviço da pessoa. A pessoa tem dom para aquilo, estudou para aquilo como a gente estudou, a gente procura desenvolver. E é que nem às vezes a gente pega uns clientes que ficam tentando teimar com a gente, vamos dizer assim, que, não acho, será que isso vai ficar bom mesmo? Não sei, eu ainda estou na dúvida se essa posição vai ficar melhor. Eu acho que era melhor botar a sala no poente. E aí a gente vai ficando até um pouco irritada, porque parece que a gente estudou 5 anos, tem 10 anos de experiência, além dos 5 anos de faculdade, fez um quinquilhão de projetos e ainda tem gente que ainda fica discutindo com a gente. A pessoa que nunca estudou porcaria nenhuma, no achismo, e às vezes não confia. Então é melhor, tem hora que é melhor até isso daí nem procurar um arquiteto, porque ele vai procurar para poder dizer no final tem que ficar a casa como ele queria. Né? E aí a gente falando em números, porque eu tenho certeza que muita gente entrou aqui para entender realmente que a gente falasse de números, né? E aí eu acho que não faria sentido. É claro que a gente não consegue passar para ninguém, tá, gente, por uma live de uma forma aleatória quanto custa um projeto para uma determinada coisa.
Porque como que é feito o custo de um projeto? A gente analisa como está. É uma questão muito importante. A gente não pode sair daqui sem falar em números, tá? A gente tem que analisar como é o espaço da pessoa. O que essa pessoa quer fazer nesse espaço? Porque, ao contrário de muita gente que ainda cobra por metro quadrado, nós aqui no Estúdio C2, a gente não cobra por metro quadrado, tá? Por que a gente não cobra por metro quadrado? Porque não é uma cobrança justa, nem para nós, profissionais, nem para os nossos clientes. E aí vamos explicar exatamente por que para vocês entenderem, né? Porque se eu não explicar, parece que ficou vago. Imagina, tá? Se você quer decorar uma sala de dança, tá? Vou trazer extremos opostos para vocês entenderem bem. Essa sala de dança, ela tem 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, né? Que é uma sala que precisa de espaço, mas ela não tem praticamente detalhe nenhum. O que você faz numa sala de dança? Espelho, placa e iluminação. Não tem muitos detalhes, né? Exatamente. Por mais que a gente cobre, se a gente cobrasse por metro quadrado, 40 metros quadrados para fazer uma sala dessa, eu acho que seria injusto para o cliente, se eu cobrasse por metro quadrado, porque não me dá trabalho nenhum fazer uma decoração de uma sala de dança. É bem menor do que às vezes você pegar de um apartamento que a sala tem 16, 17 metros quadrados e você precisa colocar mesa de jantar, sofá, mesa, uma poltrona, de repente, que a pessoa precisa receber mais gente. Mora 4 pessoas aqui. Tem que detalhar móvel. Tem que especificar os adornos, tem que botar tapete, tem que fazer papel de parede, tem que escolher as coisas. É muito mais trabalhoso. Uma área muito menor. São vários detalhes, vários pequenos pontinhos que às vezes a pessoa nem sabe que, né, a pessoa leiga nem sabe que existe, que são pensados. E outra coisa, então aí, vamos pensar que se a gente cobrasse 10 metros quadrados, 10 vezes 16 seria 1.600. 10 vezes 40, 4.000. Aí seria justo a gente cobrar 4.000 da sala de dança. Aí profissionais, né? Tem que cobrar uma sala de 16 metros quadrados que dá um trabalhão o valor de metro quadrado. É exatamente isso que Letícia, né? Cada ambiente, e às vezes, gente, olha só, você pode ter uma sala mesmo, aí vamos comparar 2 salas, tá? Para não dizer que a gente está trazendo espaços muito diferentes. Às vezes você tem uma sala que ela já está mobiliada, já está com tudo no lugar, já está com layout bonitinho, já está com gesso pronto, já está com iluminação pronta. É só para a gente chegar lá e dar aquele toque final da decoração. Você acha que seria... Mas aí ela tem 20 metros quadrados. Do lado, no mesmo prédio, né, tem um outro cliente que ele ainda nem mudou para lá. Ele está querendo mudar para casa nova. Ele não tem nada no espaço dele, né? Então, é a mesma sala, com a mesma metragem, a mesma posição, no mesmo prédio, tá? E aí não seria justo a gente cobrar para aquele cliente que só quer a finalização da decoração o mesmo valor que a gente iria cobrar para o outro cliente que precisa pensar em tudo do zero, né? Não é justo nem para o cliente em alguns casos e às vezes não é justo para o profissional. Então, o nosso método de cobrança, né, vamos falar assim, de orçamento, é baseado de acordo com o nível de complexidade de cada projeto, de cada serviço. E aí a gente pode ter contratado. Vai levar para desenvolver aquele projeto completo. A gente fez um curso, gente, de precificação, onde a gente consegue entender. E aí, eu vou ser bem sincera, antes de juntar com a Elaine, eu cobrava mais barato, erroneamente, porque eu não tinha essa total noção do quanto, depois que eu fiz o curso, eu fiquei assim, caraca, eu tô perdendo dinheiro, gente. Olha o que eu tô fazendo. Tem hora que a gente paga para trabalhar e não pode ser assim, gente. Não é justo, nem pra gente, nem pra sempre. Correto, com o trabalho do próximo. E aí, voltando à questão dos números, da mesma forma, a gente também pode adequar o nosso trabalho dentro da disposição, vamos dizer assim, né, normalmente financeira, do nosso cliente.
Então, olha só, você pode vir aqui procurar a gente para simplesmente te dar uma ajuda, para ser o seu guia, para você montar. Olha só, eu gostaria muito de fazer um projeto, mas infelizmente eu estou muito apertada. Eu não vou poder mexer agora na minha casa, eu não vou poder fazer tudo que eu gostaria, mas eu queria pelo menos fazer o mínimo. Você pode me dar algumas ideias? Uma consultoria de 1 hora, 2 horas, que você vai pagar o valor de 1 hora, você não vai pagar o valor de um projeto. A gente consegue falar tanta coisa, levar tanta informação, porque pelo menos você vai sair daqui sabendo que você não vai errar. Né? Exatamente. E aí, sim, quando chegar no momento do aluno, porque a gente sabe que cada um tem o seu momento, né? A gente também não pode falar só que a pessoa gasta 100 mil numa festa e não gasta na casa. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua oportunidade de fazer naquele tempo. E aí, vamos lá, chegou o momento oportuno. Poxa, as meninas do Estúdio C2 me ajudaram tanto, investindo pouco naquele momento que eu não podia. Agora eu posso fazer, ficou mais tranquilo, eu consegui juntar um dinheirinho, me capitalizar, estou mais estável no meu emprego, né? Tá todo mundo um pouco mais tranquilo. Vou agora fazer o projeto para poder ter a casa do meu sonho. E aí isso não significa que você vai gastar milhões. Não. Eu costumo falar para o pessoal o seguinte, na decoração, principalmente no design de interiores, porque a arquitetura, você até tem uma variação de revestimento, de piso e tal, mas você consegue controlar e dar uma esticada. Mas na decoração, você pode gastar de 100 a 1 milhão. Assim, no instalar de dedos, sem fazer isso. Tá? Não é aquela coisa assim, nossa, eu quero gastar, eu quero ostentar. Não. Sem fazer esforço, você pode gastar uma fortuna ou pode economizar uma fortuna. Né? Exato. E aí, dependendo... Fala. Não, exatamente isso. A gente tem que procurar entender também essa questão de valorizar a sua própria casa, de valorizar aquele lugar que você volta no final do dia, se você sai para trabalhar, ou então que você fica o dia inteiro, às vezes, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E aí a gente só cuida de limpar, gente, mas não é bem assim. A gente precisa realmente ter conforto na nossa casa. Agora eu queria falar uma coisa, que é aquela pergunta do depois do projeto. Agora, o quanto você acha que eu vou gastar? Depois que você já está com o projeto em mãos, fica muito, muito mais fácil, gente. Você está com o projeto ali, o detalhamento pronto, tem separado a parte de marcenaria, a parte de serralheria, a parte de gesso, a parte de iluminação, de elétrica, de pintura, todos esses detalhes, depois que você já falou pra gente, eu pensei em gastar até tanto, e a gente já fez o projeto, com aquilo tudo em mãos, é muito rápido. Você pega, manda para cada profissional, às vezes a gente mesmo manda, e aí você consegue orçar. E a partir do momento que você tem todos os orçamentos, você vai pegar e vai somar e ver, deu tanto. Bom saber. Isso aqui eu achei que não ficou muito legal. Procura outro profissional para ver o preço. Se você achou caro. Não, isso aqui ficou dentro. Agora, o que eu vou fazer primeiro? O que vai ser minha prioridade? Eu não tenho como executar tudo de uma vez. Mas qual vai ser minha prioridade? Primeiro eu vou mexer no gesso, que suja tudo, trocar o piso e trocar o gesso, que são as coisas piores, vamos dizer assim. Que são os primeiros. Mexer com obra. E aí você, a partir do momento que você tem um projeto e tem todo o planejamento, fica muito mais fácil a sua vida. E até porque, né? Onde e quanto você vai gastar. E até porque, né, a gente não tem bola de cristal. Como que a gente vai conseguir dizer quanto que você vai gastar na execução do seu ambiente se a gente nem começou a desenhar nada? Se a gente não sabe nem o que vai caber, se a gente não estudou as possibilidades, até mesmo de um layout, porque existem várias possibilidades, mas a gente nem começou, não tirou nem a medida do seu espaço. Como que a gente vai adivinhar o quanto você vai gastar? E da mesma forma, o quanto você vai gastar depende do quanto você quer investir, na verdade. A pergunta, na verdade, tem que ser a gente para o nosso cliente. Fala assim, Elaine, quanto que eu vou gastar para fazer a reforma do meu banheiro? Na verdade, a pergunta é o contrário. Fulano, quanto você quer gastar para a reforma do seu banheiro?
né? Porque é mais fácil eu ajustar o projeto de acordo com o seu orçamento do que eu inventar um valor de uma coisa que eu nem sei o que vai ser feito, né? Isso aí. E não só no interior, como na arquitetura, existem várias maneiras de a gente economizar numa obra. Como um exemplo super fácil, super simples, que é, por exemplo, fazer a mesma parede hidráulica, né? Banheiros que são um banheiro encostado no outro e faz uma parede só hidráulica. Seguir as mesmas paredes, mais ou menos, embaixo e em cima, para, né? Algumas principais, onde vai ser a questão da estrutura, para facilitar. Coisinhas simples, gente, que às vezes colocar um banheiro em cima do outro também para facilitar nessa questão de descer, tubulação e facilitar. Coisinhas simples, mas também tem outros tipos de artifícios que, se você contrata um arquiteto, você vai ter a certeza de que não vai ser um dinheiro jogado fora. A gente realmente precisa valorizar. É isso aí. E aí, gente, em média, dentro de tudo que você gasta na sua obra, sem brincadeira nenhuma, isso é estudo mesmo, você pode pesquisar aí na internet a hora que você quiser, não é invenção da minha cabeça. Em média, o custo do projeto, considerado com o custo da execução, é em média de 3% a 5%. Você gasta, olha só, pensa bem, se você gastou 100 mil reais para construir a sua casa, 3 mil foi o projeto. Entendeu? Então, será que o custo do projeto é tão alto assim? É menos que aquele desconto que você pagar à vista na loja. Exato! Que a hora que você for comprar revestimento, em um revestimento, às vezes, você vai gastar isso aí muito mais. Né? Não, tipo assim, eu já tenho dinheiro. Então, se você tem um dinheiro, procure então pensar nessa questão financeira da seguinte maneira. Junta um dinheiro, paga uma coisa à vista e ganha esse desconto. E aí você pega e bota e paga o projeto, então, que seja, vamos dizer assim. Mas é importante, muito importante, valorizar o quanto o projeto e o planejamento, porque para tudo é necessário ter um planejamento. A gente tem que sempre procurar planejar tudo antes do que fazer tudo de supetão, fazer de impulso e depois se estabacar, errar e dar tudo errado, vamos dizer assim. E a gente vai se arrepender, né? E se arrepender. Eu acho que o peso do arrependimento é uma situação muito complicada. Né? É isso. É aquele peso que você está perguntando aí, menino, quanto que eu gasto para poder fazer um projeto? Como a gente falou, a gente não consegue passar um valor de forma aleatória. Mas uma coisa eu garanto a vocês. Um custo de um trabalho nosso, que pode ser desde uma pequena consultoria, vai a partir de R$250. O que é R$250 no mês? Gente, a gente sabe que muita gente tem as suas dificuldades, tá? Mas se você, às vezes, parar para contar bonitinho ali, o que você gasta na pizza, no lanche do final de semana, né, no almoço fora. A gente não está falando que ninguém tem que deixar de ter lazer, não é isso. Mas se você comparar a importância de uma coisa para outra, desculpa, mas fica sem importância, né? A gente está falando que dinheiro cai do céu, não é isso. E da mesma forma, a gente nunca fala que o cliente tem que se endividar para poder fazer, porque tem que ficar perfeito, de jeito nenhum. Mas é o que a gente está falando o tempo todo. Que grau de importância você dá para a sua casa? Né? É isso que você tem que botar na sua cabeça. Porque, às vezes, a gente dá muita importância para festa, a gente dá muita importância para roupa nova, a gente dá muita importância. Viagem, todo mundo ama, eu também amo. Mas eu, às vezes, prefiro deixar de viajar, fazer uma viagem, às vezes, com um custo maior, porque eu quero fazer alguma coisa na minha casa. Entendeu? Exatamente. E aí, tem uma prioridade. Eu prefiro deixar de fazer uma viagem que eu vou gastar 10 mil e investir 10 mil na minha casa, porque a minha casa eu vou ter por 10 anos. Que seja 5, que seja 3. Né? E a viagem, às vezes, eu vou gastar 10 mil reais numa viagem uma semana, 4 dias. Isso não funciona só para casa, como funciona também para espaços comerciais. Né? A gente hoje teve aí um testemunho, vamos dizer assim, da uma loja que a gente fez aqui, que é uma loja de artigo de festas, e as pessoas falaram, a sua loja é a loja mais bonita da cidade. E isso faz total diferença, porque quando você tem uma loja muito bonita, que chama muita atenção,
que ela passa a virar referência. E aí, a partir do momento que ela passa a virar referência, todo mundo vai lembrar de ir nela, né? E aí faz total diferença, porque depois você vai conseguir vender muito mais fácil do que uma lojinha, né, de fundo de quintal, vamos dizer assim, pequenininha. É grande, mas uma loja comerciais. No caso dos comerciais, ambientes comerciais, você vai atrair muito mais a sua clientela, ela vai ter prazer de voltar, ela vai voltar sempre porque ela ficou marcada ali na sua cabeça. E no caso dos ambientes residenciais, gente, você não imagina o quanto de valor a sua casa ganha. Enquanto você está morando nela, o valor é no seu ego, porque todo mundo vai chegar e falar assim, nossa, sua casa tem a sua cara, sua casa é linda, você pensou em tudo. E quando você vai vender, se um dia você for vender, se você for passar para frente, ela vai ter absurdamente mais valor. As pessoas vão pagar muito mais por ela. Elas vão pegar e falar assim, olha, eu vou ser muito sincera. A minha casa, eu nunca falei isso para ninguém. A minha casa, quem construiu fui eu, né? Porque até pouco tempo eu trabalhava com construção. O projeto é meu e nós que executamos, a nossa equipe que executou. E eu tive gente me oferecendo muito mais do que ela valia antes mesmo dela ficar pronta. Tá? Eu tive 3, 4 pessoas na porta da minha casa me pedindo, me vende a sua casa. Eu falei, eu não vendo. Porque eu tinha uma meta. Não, porque eu tinha uma meta de vida, né? Tudo é questão das metas. Eu já tinha feito 4 projetos para me mudar e toda hora eu vendia. Aparecia uma pessoa para comprar, eu vendia. Aparecia uma pessoa para comprar, eu vendia. Eu falei, não, essa é minha. Essa eu não vendo. Cauã ainda tinha, acho que 3 aninhos, 3 para 4. E ele perguntava, mamãe, quando que a gente vai para casa nova? Mamãe, quando que a gente vai para casa nova? Quando que Naldo, que era o mestre de obras, quando que Naldo vai acabar a nossa casa? Como que eu ia chegar pro meu filho e dizer assim, filho, a gente não vai morar mais lá não, mamãe vendeu a casa. Eu não tinha coragem, de coração, não tinha. Não tinha, naquele momento era a minha meta de vida. E aí, assim, o quanto que, pelos cuidados, pelo projeto bem feito, né, pelo profissional, enfim, pelas boas escolhas. E aí, vou dizer que eu gastei tudo de dinheiro? Não, gente, eu ainda tenho. Eu não minto pra ninguém. Vocês sabem aqui, quem acompanha a gente, sabe que eu ainda não terminei minha sala. Sabem disso. A gente, enfim... Dinheiro, mas eu quero fazer ela para ficar perfeita para mim, né? Eu quero fazer ela perfeita para mim. E aí, o quanto a gente ganha de valor, né? E eu fico muito feliz quando todo mundo chega aqui em casa e fala assim, nossa, sua casa é muito legal, sua casa é diferente, sua casa é maneira. Faz bem pro nosso ego, né? Nem que seja só pro ego, faz bem. Por exemplo, apartamento. As pessoas, às vezes, ficam um tempo com aquele apartamento, não consegue vender, né? A gente percebe, a gente tem um caso que as pessoas ficam e aí, às vezes, fica ali morando naquele negócio que, né, sem graça, e às vezes você tem a possibilidade de, às vezes, você comprou na planta, ainda está reformando, e aí as pessoas ficam assim, não sei se eu gasto com isso agora, mas, gente, você pode ter certeza, se botar todos os apartamentos para vender, e o seu tiver totalmente mudado, né? Com revestimentos diferentes, com a bancada diferente, com uma cuba diferente, pequenos detalhes que você às vezes gastou, se apertou, às vezes num momento da sua vida, para poder executar e deixar seu apartamento personalizado e diferente dos demais. E aí, no final, você pode ter certeza que seu apartamento vai ser o primeiro a vender, se fosse para vender todos ao mesmo tempo. Vamos dizer assim. Não, a gente foi num caso de um apartamento essa semana, né? Que a pessoa, o corretor não consegue vender. Ele não consegue vender um apartamento excelente numa localização... né? Então, quem é de Campos, é na Pilinha, bairro Nobre, tá? E ele não consegue vender. Um preço que é mais barato, um apartamento de 2 quartos, mais afastado, vamos dizer assim. E aí a gente fica assim... Tá, quando ele falou, a gente foi lá para ver. E quando a gente entrou, a gente percebe que a pessoa, infelizmente, não teve o cuidado. E aí, agora, ela vai reformar o apartamento para vender. Por que não reformou para ela mesma? Por que não, é isso que eu me pergunto. Por que não reformou
para ela tirar partido daquilo também. Por que ela não deu valor para sua própria casa, ao invés de ter que valorizar ela para vender para outra pessoa e outra pessoa pegar tudo novinho, vamos dizer assim? Porque sabe o que acontece? As pessoas não querem comprar um apartamento para reformar e mudar. As pessoas querem imediatismo, ainda mais nesse momento de pandemia que a pessoa tem que ficar presa dentro de casa. Você quer pegar o apartamento e ir. Não é comprar um apartamento e ficar lá, não sei aonde, às vezes sem ter um lugar para ficar, né? Com obra. É porque ela ainda está com as coisas muito mal organizadas, que as pessoas não conseguem ver o potencial daquele imóvel. Ainda é pior por conta disso. Porque não bastava simplesmente ela não ter cuidado. Mas as pessoas que vão lá não compram porque não enxergam, não visualizam o potencial do apartamento. Um apartamento ótimo. A gente, enquanto profissional, já chega, parece programa de televisão, né? Que vai encaixando. A gente chega, a gente tem essa visão. A gente mesmo já vai encaixando. Aqui entra isso, aqui entra aquilo, nananana. Mas, vou dizer, quem não é profissional, 90% das pessoas não veem. Eles só veem o que eles estão vendo realmente. E aí, no caso desses, não tem potencial nenhum. Você chega ali e você olha, ui, que coisa horrível. Realmente, está nesse estado, né? E aí, como você falou, por que ela não arrumou antes? É tipo Irmãos à Obra mesmo, que a gente vê. Não sei se vocês assistem, né? Mas a gente adora esse programa. Muita gente que gosta, né? Muita gente popular. Que aí eles chegam e vão olhando as casas para comprar, para reformar, porque o caso deles eles já fazem assim, já compram a casa para reformar, porque o valor, e aí é uma maneira de realmente economizar, né? Você compra uma casa. Eu tava pedindo pro meu convidado. Uma casa. O quê? O meu mascote tá latindo na porta, querendo entrar. Pudim! Vamos ver se ele me vê. Eu não. Ele fica na porta latindo para eu abrir a porta. Mas não abre. Aí eles fazem como? Eles pedem, a pessoa fala assim, eu tenho tanto para comprar uma casa. Aonde você sonha em ter a casa? Vamos botar aqui. Na Pilinca, vamos dizer, aqui em Campos, na nossa cidade, que é num bairro nobre, vamos dizer assim. Que é perto de tudo. Ou perto do meu trabalho. E aí, tudo que você sonha na casa, isso, vai falando. Mas aí, um imóvel daquele jeito, naquela localização, é 10 vezes, às vezes, o valor que a pessoa pode pagar. 2 vezes. Geralmente é mais de 2 vezes, né? É quase o dobro. E aí, o que eles fazem? Eles vão procurar imóveis usados e que não estejam perfeitos para poder comprar com valor abaixo do valor de mercado naquela localização. E aí, com o projeto, eles conseguem reformar e ver a casa dos sonhos na localização que quer, mas que cabe dentro do seu bolso. Né? Isso aí. E aí, por que não você também fazer a mesma coisa que Irmãos à Obra faz? Procura um corretor, então, se você tem esse sonho de morar em determinado lugar. E aí é uma ótima opção. Procura um apartamento mais antigo. Inclusive, apartamentos antigos geralmente são muito maiores do que os mais novos. E aí dá uma em conjunto do corretor com o arquiteto, a gente pode até, por exemplo, nesses casos aí que você está falando, é possível a gente marcar uma consultoria para fazer esse acompanhamento, né? A gente fazer esse acompanhamento para a gente ver o potencial do imóvel de acordo com a sua necessidade, né? Uma consultoria. E aí você vai ser assertivo, você vai saber que você está comprando a casa certa para você, né? É uma outra opção que você pode trabalhar e que a gente pode trabalhar e tá aí realizando o seu sonho, né? Outros pequenos detalhes que às vezes as pessoas não fazem, não dão importância. Por exemplo, comprei um apartamento novo, é pequenininho, eu não tenho condição agora, eu estou muito apertado, mas eu tenho que comprar os móveis, meu dinheiro está justinho para comprar os móveis. Só que eu não sei se o sofá que eu gostei vai caber lá na minha sala. E aí, antes de você comprar e fazer besteira, você tem condição de comprar uma consultoria, e aí contrata uma consultoria, a gente vai até a loja com você, vai lá, tira a medida, confere, vai na loja e diz, olha, o tamanho do sofá ideal para sua sala é esse,
o layout ideal para sua sala é esse. A gente faz consultoria, não precisa pagar um projeto e nem precisa executar o projeto. Então, vai aos poucos, mas vai procurando acertar. Não vai aos poucos errando, não começa já errando. É isso aí. E aí, né, voltando à nossa pergunta, né, vamos fazer agora a retórica, né? Quanto custa o seu projeto? Quanto custa para executar? Você tem que botar o seu valor. E aí buscar o profissional e falar assim, olha, Elaine, Francine, eu tenho tanto, posso gastar até tanto, quero fazer isso, ou aquilo outro. O que a gente consegue fazer, né? Porque é muito mais correto, né? Na verdade, é muito mais justo para a gente, enquanto profissional, é muito mais assertivo. Isso fica muito mais assertivo para o cliente, né? Também, porque a gente sabe que ele vai estar sendo acompanhado da forma correta, né? Ele sabe, ele vai ter essa consciência de que ele está sendo acompanhado da forma correta e que não vai jogar dinheiro fora, né? Vamos ser muito sinceros. Então, assim, basicamente, eu acho que era isso que a gente precisava passar, até porque o tempo... Gente, voou essa live hoje, nem parece que a gente ficou 50 minutos falando. E aí, assim, a gente não consegue, como eu já falei 2 vezes, a gente não consegue, numa live, passar qual é o valor, quanto custa. É uma coisa que a gente tem que conversar, tá? Tem que sentar e conversar, a gente não está fazendo atendimento presencial, tá até fazendo, mas em menos quantidade. Faz gente chamada, senta, conversa, ajusta, afina os detalhes para a gente entender e te passar um valor que seja correto e justo. Porque uma coisa é certa, tudo que você vai investir no profissional para te apoiar, vai voltar para você. Tá? Então, se você gastou R$500 com um arquiteto, você pode estar certo. Porque, na verdade, você não está pagando R$500 para o arquiteto. Você está deixando de gastar R$500 numa coisa que você gastou errado. É isso? Exatamente. É uma maneira de ter uma economia certeira, vamos dizer assim. Porque você vai ter dúvidas, vai com mais certeza em tudo que você vai comprar, não vai perder tempo comprando coisas erradas, não vai sofrer desconfortos, né? Não vai ter estresse, porque, gente, até a cor errada influencia na sua vida. A cor errada faz diferença no seu ambiente. Então, tudo que a gente ficou lá estudando nesse tempo todo, vamos dizer assim, da nossa faculdade, e esse tempo todo de experiência, não foi em vão. A gente realmente tem certeza do que a gente está fazendo. Né? Vai ser o melhor para os nossos clientes, a gente tem certeza disso. Que bom, Ana Tereza, que você gostou da live. A gente está muito feliz de ter esse retorno. Quem mais gostou, deixa um coraçãozinho aqui com a gente. Vamos lá, interage com a gente. Pessoal, já estamos no finalzinho, tá? Já, daqui a pouco o Instagram já tomba a gente. Mas se vocês quiserem rapidinho deixar alguma pergunta, eu acho que a gente foi tão esclarecedor que não teve pergunta. Mas que bom também, né? Isso não é ruim. Mas também, assim, se não der tempo de responder agora, manda uma mensagem pra gente. Se você tá aí naquela dúvida sobre o seu espaço, chama a gente pra gente conversar, tá? Porque com certeza, obrigada, Tio. Porque com certeza a gente vai achar a melhor solução para você, pro seu espaço. E só mais um recado para terminar. Não deixa o marido te convencer a não fazer, não, tá? Porque na maioria das vezes eles fazem isso com a gente, tá? Vocês que têm que convencer. Argumentos. Vocês que precisam convencer eles que vale a pena. Se eles não conseguem. Né? E olha outra coisa. Essa live vai ficar salva, qualquer coisa, bota eles para assistir. Isso aí. Isso aí. Verdade. Que bom, Tereza. A gente vai estar te esperando. Manda um WhatsApp pra gente, tem nosso contato lá na bio, tá bom? Pode mandar um direct. Enfim. Beijo. Ótimo final de semana para vocês.